Homens de pequena fé. O apóstolo Paulo disse que a fé, ela não é de todos. E Jesus Cristo acrescentou e disse: olha, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé aqui na terra? Mostrando para nós, meus irmãos, que a fé verdadeira, ela não é uma fé de todos. O problema é que existe uma distorção a respeito da fé. Alguém vai na loteria, vou fazer uma fezinha na televisão. Ele vai em busca daquilo que ele acredita. Se você ligar a televisão em tempos de romaria, os romeiros estão indo com toda a sua fé para tal lugar. A fé do mundo é diferente da fé que existe na palavra de Deus. Hoje, no meio evangélico, a fé, ela tem sido distorcida de uma forma que a pessoa nem percebe que o trabalho de Satanás é tão astuto. Se eu não fico doente, se eu sou rico, ou se eu sou um homem de sucesso, com certeza eu sou um homem de fé. Fé é igual prosperidade, fé é igual sucesso, fé é igual super-homem que não fica doente nunca. Vamos voltar para o nosso versículo 30. E Jesus, ele disse o seguinte, lá no finalzinho: homens de pequena fé. Ele não está dizendo que essas pessoas aqui não têm fé. O que é a fé verdadeira e o que é a fé falsa, que é pregada pelo mundo. Se você sabe o que é verdadeiro, toda vez que você vê o falso, você vai identificar e dizer: isso não é de Deus. Nós temos que definir como é que nasce a fé verdadeira. Porque a fé falsa é o seguinte: alguém faz um ídolo, o outro se ajoelha, é fé. Isso é uma fé falsa. O camarada fica atrás do púlpito berrando por riqueza, prosperidade, coisa e tal, e as pessoas vão atrás disso. Então, isso hoje é fé. Mas o que a Bíblia fala sobre fé? Vamos lá para Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. A fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. A fé verdadeira não se fabrica. A fé verdadeira não pode ser comprada dentro de uma igreja, não pode ser transmitida pelas mãos dos homens. Isso não faz nascer fé no seu coração. A fé verdadeira surge do conhecimento da vontade de Deus. O capítulo 11 de Hebreus, ele é o capítulo da fé. Começa dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e não se vê. No versículo 6, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. O Moisés, ele abriu o mar vermelho. O Moisés orava a Deus, chovia pão, chovia codorna, carne. Isso era um homem de milagres. E quando Deus lembra de Moisés como homem de fé, nenhum dos seus milagres são lembrados aqui no capítulo 11. O Moisés é lembrado pela escolha que ele fez. Ele escolheu o povo de Deus, é por isso que ele teve fé. Pega o Abraão. Qual é o milagre do Abraão? Um homem que só fez em obedecer a palavra de Deus o tempo todo. Só que o Abraão na Bíblia é chamado pai de todos os que creem. E você pode pensar na vida de um homem que ele não curou, ele não estava atrás das riquezas, ele não queria ser um homem de sucesso, por isso se apartou deste mundo. Por que ele foi chamado de homem da fé? Porque ele obedeceu o chamado. É porque ele ficou na terra da promessa. É porque quando Deus colocou ele à prova, ele obedeceu de novo. O homem que é chamado pai da fé não fez nenhum milagre, e a única coisa que ele fez foi obedecer a palavra de Deus. Ele não caberia nas igrejas da fé hoje. Ele não serviria talvez para muitas pessoas que se dizem cristãs. Noé foi chamado de homem da fé simplesmente porque ele ouviu a palavra de Deus, como você aqui hoje está ouvindo a palavra de Deus, e ele creu, como é o nosso dever, crer na palavra de Deus. A pessoa tem que ser louca para poder ouvir a palavra de Deus e crer somente na palavra de Deus. Porque é mais fácil ligar o rádio, é mais fácil ligar a televisão, é mais fácil receber uma água benta, é mais fácil dobrar o joelho aos ídolos do que olhar para o que a palavra de Deus está dizendo. No livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: passemos para a outra margem. Mas aconteceu que deu uma tempestade, o barco foi quase a pique, já estava afundando, os apóstolos assustados foram lá onde Jesus estava dormindo, e acordaram Jesus e disseram: mestre, não se te dá que pereçamos?
Jesus olhou para aqueles homens depois de fazer com que a tempestade cessasse. Jesus disse assim: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Se Jesus disse no começo, nós vamos passar para o outro lado. Se Deus falou, está estabelecido. Se você crê, olha, feliz de você e sua fé. Toda vez que você se esquece da palavra de Deus, ou que você não faz ela se valer na sua vida, a sua fé vai ser pequena. Uma oração que você faz é suficiente para que o ouvido de Deus esteja pronto ali para te ouvir e as suas mãos te atender. O problema é que nós acreditamos nos homens, nós nos movemos pelas circunstâncias, mas nós deixamos a palavra de Deus de lado. Qual é o valor que você dá para a Bíblia? Então, se você sonha no outro dia, você vai atrás do seu sonho? Ou você prefere ler a Bíblia e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade? As pessoas sonham e vão atrás dos seus sonhos. O louco, biruta, que crê na palavra de Deus, ele abre a Bíblia e se satisfaz. A fé é a bênção prometida pela palavra de Deus. Em Provérbios 24 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua fé é o quê? É pequena. Como é que você se comporta quando você precisa esperar? Talvez estaria a tarefa mais difícil de todo cristão, é esperar. E como é que você se comporta quando Deus está te disciplinando porque você lá atrás fez alguma coisa errada? Ou aqui no presente mesmo você fez alguma coisa errada? Então, Deus tem que me punir sempre que acontece alguma coisa errada comigo. Nem sempre Ele pune, mas Ele aprova e punir. E quando nós somos punidos é porque Ele nos ama, diz a palavra de Deus. Você acredita nisso? Isso é uma fé. Então, se você é fraco no dia da angústia, a tua fé é pequena. Se Deus fala para você: larga isso, porque isso não dá certo. Ah, bem, a Bíblia falou. E você? Vai ter uma fé grande ou uma fé pequena? São naqueles detalhes que mostram a adversidade. Geralmente é assim. É na adversidade mesmo que você vai mostrar a sua fé. Aí você vai ver se é grande ou se ela é pequena. E como a gente se comporta diante das promessas de Deus, as bênçãos que vamos receber neste mundo. Você acredita que você vai ganhar 100 vezes mais do que você já deixou? Aonde está o 100 mais? Quem pergunta nunca vai ver. Sabe por quê? Porque é um ingrato com Deus. Você acredita que existe um céu? Está lá esperando? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu em imaginação humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nisso que eu creio. O dever do cristão é ter uma fé grande, mas só vai conseguir isso se ele desenvolver a fé. E se você tiver fé como o grão de mostarda? Porque o grão, que é a semente, é para ser plantada, é para ser regada, é para ser nutrida, é para crescer e é para dar frutos. É por isso que a fé é comparada a uma semente, porque ela precisa ser desenvolvida. Então, se você se alimenta espiritualmente de porcaria, que não é da palavra de Deus, você não vai ter uma fé forte nunca. Olha, o crente ele vai pensando de uma forma tão diferente. Ele não exige, ele não se impõe. O crente ele se submete, ele obedece, ele mostra que ele confia em Deus. Um crente que vive pela palavra de Deus é um crente que tem uma fé grande. Mas eu volto a insistir, o padrão do mundo não é esse, o que se ensina nas igrejas hoje não é isso, mas é o que a palavra de Deus apresenta para nós de Gênesis a Apocalipse. Jesus olhou e disse para todos os que o ouviam: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu corpo. Que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus Cristo estava dizendo: quem crê em mim, como diz a Bíblia, a palavra. E a palavra de Deus diz para você crer em Cristo como Salvador, que você deve correr para Cristo, que a sua entrega deve ser uma entrega absoluta, não parcial. O primeiro passo de todo homem é dizer: Senhor Jesus, vem morar no meu coração.